conversão. Nossa conversão. Muitas vezes a gente pensa que já é convertido, né? E de repente nós somos apenas convencidos daquilo que a gente acredita. Mas você se converter trocando de roupa e comprando uma Bíblia evangélica, colocando debaixo do braço, não significa que de fato você se converteu. Como está o seu coração? Esse precisa ser convertido. Você se converteu, mas você continua nutrindo dentro do seu coração algum tipo de mágoa, angústia, ódio, inveja. Você não está convertido. Eu não estou convertido. Eu estou apenas convencido daquilo que eu acredito. E Deus nessa noite, Ele quer cavar um pouquinho mais. Ele quer garimpar um pouquinho mais a nossa vida, o nosso coração, para que a gente verdadeiramente encontre a verdadeira conversão para a nossa vida. Quando isso acontece, as coisas andam. Quando isso acontece, a vida decola. Porque aí não existe hipocrisia. Não existe religiosidade. Não existe doutrina de homens, nós somos verdadeiramente do Senhor daí para frente. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns dessa seita chamada Caminho, quer homens, quer mulheres, trouxesse presos a Jerusalém. Indo Saulo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cegou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, não adianta se debater, não adianta romper, não adianta tentar escapar das minhas algemas. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres então que eu faça? E disse-lhe o Senhor Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com Saulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor a Ananias: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que ele tornasse a ver. Então Ananias respondeu: Senhor, há muito já ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante das outras nações e dos reis, e também dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse a Saulo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como algumas escamas, e imediatamente recuperou a vista, levantando-se foi batizado.
Tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Conversão, nossa conversão. Nós não estamos falando de um camarada qualquer, nós não estamos falando de um personagem comum da Bíblia. Nós estamos falando da pessoa de Paulo, que tinha o seu nome Saulo e Jesus mudou para Paulo. Nós estamos falando do segundo nome mais importante das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, a pessoa que fez uma grande obra, e fez com que a obra do Senhor se multiplicasse. O nome dele é Paulo. E esse texto nos mostra a espetacular conversão de um homem que era inimigo de Cristo. Esse camarada, ele não gostava de Jesus, não. Esse cidadão aqui, ele tinha birra. Peraí, não é fariseu, não é saduceu, não é essênio. Peraí, quem é esse povo? Quem é essa seita que está começando? Essa seita, o nome dela, deram um nome, parece que é O Caminho. Mas o que eles pregam? Eles pregam a ressurreição, eles pregam que Jesus Cristo, esse fundador dessa religião, ele disse que esse templo ele destrói, hoje, daqui 3 dias ele levanta de novo. Não, ele disse isso. Então essas coisas foram sendo propagadas. Então a palavra do Senhor começa, e Saulo, respirando ainda ameaças. É o que ele pensava: eu preciso pegar esse povo, em nome da lei de Moisés, em nome da Torá, em nome do Deus Altíssimo, eu preciso fazer alguma coisa. Então essa pessoa, ele teve uma conversão, e aqui a gente leu no capítulo 9, tremenda, conversão maravilhosa. Ele terminou seus dias sendo talvez um dos seus maiores amigos. Ou seja, aquele que era inimigo de Cristo, ele vai terminar os seus dias, lá quando já tem os seus 70 e tantos anos, ele vai terminar como um dos maiores amigos de Cristo, inclusive dando a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Aquele a quem perseguia, de repente se torna o seu maior seguidor, e Jesus se torna o seu maior herói. Todas as cartas de Saulo, todas as cartas agora do apóstolo Paulo, vai falar de uma forma maravilhosa a respeito desse herói, desse Cristo maravilhoso. Chega ao ponto que ele diz: olha, sedes meus imitadores, assim como eu sou do meu herói, assim como eu sou de Cristo. Essa conversão foi uma conversão diferente. A conversão de Saulo, ela foi uma conversão diferente. Ela não foi uma conversão depois de uma pregação, depois de uma ministração, como a gente vê aqui na frente do altar, depois que o pregador trouxe uma palavra. Essa conversão também, ela não veio através da dor. Paulo não estava doente. Essa conversão, ela também não veio através da falência de uma vida financeira que Saulo tinha. Não. Sabe aquela história? Fala assim está escrito na Bíblia: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já viu esse negócio na Bíblia? Você não viu e nem vai ver, porque isso não tem lá. Mas isso é um jargão comum utilizado para isso. Não vem para Jesus, no amor vem pela dor. Isso não conversa. Saulo não vem através das dificuldades financeiras, nem das enfermidades que ele tinha. Essa conversão, ela não veio após um trabalho evangelístico que foi feito em Jerusalém, foi feito em Damasco, foi feito na Antioquia, foi feito em Betânia, foi feito em Cafarnaum, foi feito em Jericó, porque espalharam panfletinho de Jesus para tudo quanto é canto e pregaram nas praças públicas. Não veio através disso aí. Os evangelistas, na verdade, fugiam de Paulo. Os evangelistas tinham medo de Paulo. Essa conversão chega na vida do apóstolo dos gentios de uma forma espetacular, de uma forma tremenda, que é o texto que nós lemos. E quem era esse homem? Esse homem era religioso e muito zeloso pelas coisas relacionadas à lei de Deus. Paulo, ele vê um movimento crescendo muito rápido
E ele considera aquele movimento uma seita perigosa, crescendo de uma forma muito assombrosa. E eu receio que Paulo faz com que Paulo tome algumas atitudes. Capítulo 5, verso 34, um dos professores de Paulo vai dar um conselho muito interessante. O nome dele é Gamaliel. Ele vai dar um conselho muito interessante para os judeus e para os fariseus, para todos aqueles que eram religiosos. Quando o Gamaliel diz: olha, se for de Deus, querido, não adianta vocês lutar não. Se não for de Deus, isso com o tempo, vocês estão lembrando daquele caso que teve, um tal de Judas que levantou? Aquilo se desfez com o tempo, porque não tinha o dedo de Deus. Agora, se aqui for tiver o dedo de Deus, tiver a mão de Deus, não adianta vocês lutar contra Deus. Então Paulo aqui, ele não segue o conselho do mestre, do qual ele aprendeu muita coisa, que foi Gamaliel. Então Paulo, ele não sai fazendo justiça com as próprias mãos, não sai. Primeira coisa que ele faz, desde essa época, Paulo era cuidadoso, e ele queria fazer as coisas da forma mais correta possível. Então o que ele faz? Ele vai até os sacerdotes, ele pede autorização dos líderes, quero cartas, porque eu vou entrar em Damasco. Eu vou chegar em Damasco e eu não vou chegar lá, eu vou ter que procurar na sinagoga quem é o líder, quem é o sacerdote lá. Eu vou falar assim: eu estou vindo em nome de Jerusalém, da sinagoga do templo de Jerusalém, atrás de um pessoal aqui que está disseminando uma seita, uma heresia, tal. Então ele vai lá e pede essas cartas para os sacerdotes. Os sacerdotes não, o carimbo da sinagoga, pode ir. Então Paulo, ele vai buscar autorização, ele recebe cartas. A distância de Jerusalém até Damasco, eu creio que dá aproximadamente, já fica na Síria, dá aproximadamente aí os seus 200 e poucos quilômetros. Então Paulo, ele separa homens para acompanhá-lo na sua comitiva. Talvez aqui a Bíblia não especifique, mas parece que estão indo em lombos de cavalos, né, com cartas de autorização em seu poder. E ele segue para o norte de Israel, para a Síria, para Damasco. Na lei religiosa, Roma não se metia. Ou seja, os judeus, você lembra lá de Pilatos? Gente, ele é seu, o problema é de vocês. Se Cristo aqui que vocês estão querendo crucificar, esse aqui é problema de vocês. Roma não vai se meter, mas precisava da autorização de Roma. Mas Roma não se envolvia com as leis, né, com as leis religiosas. E as leis civis, Paulo tinha também livre acesso, porque ele tinha a cidadania romana. Então ele tinha cartas da religião e ele tinha a liberdade, ele tinha um passaporte para entrar e sair em qualquer lugar, porque ele tinha cidadania romana. Ninguém iria parar Paulo. Esse camarada era o cara perfeito, era o cara certo para fazer o serviço, né, que tanto os sacerdotes queriam. Ninguém vai parar o Paulo na estrada, ninguém vai parar o Paulo na alfândega, ninguém vai parar o Paulo na fronteira, porque Paulo, ele tem livre acesso, ele entra e sai onde ele quer. Andar com Paulo é seguro, andar com esse homem é bom, porque ele entra e sai, ele não precisa dar satisfação. Então o Paulo, ele segue para Damasco, e quando Paulo está chegando em Damasco, ele já pode ver Damasco, ele já pode ver a cidade, mais alguns quilômetros, mais alguns minutos, e Paulo estaria entrando em Damasco para o seu trabalho. Ele está indo a trabalho. Porém, quando Paulo está chegando, eu gosto de pensar que antes da última curva, antes de chegar aos portões de Damasco, antes de alcançar a cidade, Paulo é surpreendido por Deus. E é aqui que eu faço, né, eu dou uma parada para a gente pensar quando a gente foi surpreendido por Deus. Surpreendido por Deus, talvez seja o termo mais correto para aplicação nesse texto. Eu gosto muito disso aqui. Ele está indo com a sua comitiva, e de repente um clarão surge na frente desse homem. Ele cai, ele ouve uma voz, e ele pergunta quem é, e a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, se torna um diálogo, ou seja, alguma coisa acontece no meio do caminho. Alguma coisa acontece no meio do caminho que vai mudar a vida e a história desse homem.
Então, surpreendido por Deus, talvez aqui é o termo mais correto para aplicação. Essa ilustração ela serve também para nos mostrar a nossa vida. Antes da última curva, para cometer uma loucura, talvez faltando alguns metros, antes de se autodestruir, faltando mais alguns passos, para você cair no abismo das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, faltando alguns metros para você atingir o seu objetivo, que iria te jogar na lona, ia te jogar no limbo, ia te jogar no pecado. Antes, faltando alguns dias para você chegar ao fundo do poço, antes de começar a cometer aquele pecado que vai te manchar a sua vida e a sua história, Deus entra na sua vida, Deus cruza o seu caminho e Deus te para. E Deus te para. Um dia eu também seguia para Damasco, para me autodestruir, mas Deus não deixou. Jesus interrompe a minha viagem de forma brusca, antes da última curva da estrada do pecado que eu seguia. O Senhor me surpreendeu. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu, eu tenho certeza, com você também. Eu lembro que lá atrás, muitos anos atrás, perto já da minha conversão, mas eu não estava convertido ainda. Eu estava longe de ser convertido, eu achava que eu estava longe de ser convertido. A vida ela entra num abismo, ela entra numa ladeira cheia de óleo tão horrível que você só vai descendo, é um problema atrás do outro, é uma situação atrás da outra, e você vai procurando recurso aqui, você vai procurando jeito ali, e você vai buscando pessoas ali. Mal sabe você que o teu tempo lá fora está terminando. Deus está permitindo você ir para Damasco, Deus está permitindo você já ver Damasco, mas algo Deus tem para fazer. E eu lembro que eu deixei um macumbeiro esperando com mais uma oferenda para oferecer aos guias lá em Calcaia do Alto. Eu não apareci naquele dia não, Deus não deixou. Ia fazer um trabalho. Você vê como que você vai se perdendo? Eu nunca fui mexer com essas coisas não. Vai falar, faz isso que fica bom. Eu falei, será que fica mesmo? Resolve mesmo. Meu casamento resolve, seu casamento resolve. Sua saúde, seu coração está fraco, resolve. Seu trabalho, resolve. É só oferecer. Ele está te esperando lá. Eu lembro que antes da última curva, eu gosto sempre de citar, eu deixei um copo cheio de cerveja em cima de um balcão, num bar lá do bairro de Santana. Alguma coisa chegou para mim e falou assim: você não toma mais essa porcaria na sua vida, acabou aqui. E eu lembro que eu tentei colocar aqui na boca e não consegui. E todo mundo tomando e todo mundo bebendo, e você não vai tomar? Já não estou tomando. Tomei nada. Eu lembro que eu tinha uma angústia tão grande no meu coração, um desejo de vingança por certos inimigos, que num dado momento eu peguei tudo aquilo e deixei aos pés da cruz do Senhor Jesus. Falei, não é meu isso aqui mais, isso aqui é do Senhor. O nome disso, meu irmão, conversão. Você deixou um macumbeiro esperando, você deixou um copo de cerveja lá, você deixou o desejo de vingança. Você não vai entrar em Damasco com teu coração ruim, com teu coração pesado, com teu coração odioso, e por aí vai. Eu larguei tudo por quê? Porque eu fui surpreendido por Jesus Cristo na estrada que eu seguia, num caminho de morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, porque um abismo chama a outro abismo, e tem uma hora que você já não sabe mais o que está fazendo. O caminho que Paulo seguia era um caminho de morte, ia gerar mortes. O objetivo era claro: prender e trazer até Jerusalém para serem condenados. Tiago já tinha sido morto, Estevão também tinha sido morto, e outros que a Bíblia
não relata que também já tinham sido condenados. O caminho era caminho de morte, o caminho era caminho de perdição, era caminho para Damasco, era caminho de morte. E eu pergunto nessa noite para você: um dia você também seguiu um caminho que te destruiria, e Jesus te surpreendeu no caminho? Há um momento na nossa vida que é o momento da decisão, e foi pregado hoje de manhã, é um momento de atitude, é um momento que a gente tem que falar: essa vida minha, ela está errada, tem coisas erradas acontecendo, isso aqui tem que ser mudado. E aí depende muito da nossa atitude. Algo sai fora, de repente você está levando a sua vida daquele jeito e algo sai fora dos seus projetos. A sua vida ela muda totalmente, algo sai fora do seu controle, algo sai fora da empreitada que você tinha. Tudo aquilo que você tinha planejado era frustrado porque era um caminho de morte. Saulo, ele, quando cai no chão, uma voz surge e vem a pergunta: o porquê? O porquê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Paulo sabia que algo sério estava acontecendo. Paulo também com firmeza pergunta, com reverência: Senhor, quem és tu? Versículo 6. Aí o Senhor responde, versículo 5, e o diálogo prossegue: sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, já na condição de servo, Saulo, ele se refere ao Senhor, ele busca o Senhor perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? E a voz continua: levanta e entra na cidade, onde te dirão o que deves fazer. Os companheiros, versículo 7, os companheiros ali eles ficam o quê? Imudecidos, ouviam, mas não viam nada. Versículo 8, levantando-se Paulo, abriu os olhos, porém nada podia ver. Aquele homem que sempre foi autoritário, sempre foi dono, cheio de si, agora ele era um cego. Agora era alguém que, para chegar em algum lugar, do ponto A ao ponto B, ele precisava ser levado. Tem um momento que Deus ele desconstrói o nosso pedestal. Tem uma hora que ele vai desmoronar, quando esse pedestal é construído por nós mesmos. O Senhor não tem pedestal, o Senhor tem altar. E o lugar mais alto que você pode chegar na sua vida é no altar, é aos pés de Jesus Cristo. O homem que se acha bom, o homem que se acha grande, o homem que se acha poderoso, o homem que se acha, ele está construindo a sua própria ruína. Esse homem agora ele não poderia mais dar um passo se não fosse com a ajuda de terceiros, de outros. E a palavra do Senhor diz que ele é levado para a casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Essa rua existe até hoje lá em Damasco. E ele teve uma visão, e ele orou. E Saulo não sabia o que estava acontecendo. Ele coloca-se de joelho, não está enxergando nada. Ele está naquela casa, ele está clamando, está falando: Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E de repente ele tem uma visão. Ele, na sua visão, ele vê um homem entrar pelas portas da casa de Judas. E aquele homem caminha até a direção dele. E chegando ali no quarto onde ele está, ele empunha as mãos e ele volta a ver. O nome desse homem é Ananias. A história é muito linda, ela é tremenda. Então ele tem essa visão, Deus confirma essa visão para Ananias. Ananias questiona no verso 13 ao 15, dizendo: a fama desse homem, Senhor, muito mal tem feito aos nossos irmãos de Jerusalém, e a gente sabe qual é o propósito para que ele veio para cá. Mas o Senhor manda Ananias fazer o que estava mandando, e disse: este para mim é vaso escolhido, Ananias, para levar a minha palavra aos gentios. Até aqui eu queria segurar você. Deus ele sempre tem um propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Deus ele faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, ele permite, mas é aquilo que a gente estava ministrando no começo, tem um limite. O Senhor ele quer nos usar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, mas ele quer saber aonde está a nossa submissão a ele. Até onde a gente está disposto a obedecer a Deus? Até onde a gente está disposto a segui-lo? Até onde a gente está disposto a defender a sã doutrina? Até onde a gente está disposto a viver os preceitos do Eterno? E muitas vezes a gente não quer.
A gente quer continuar levando a nossa vida. E o Senhor, Ele permite que algumas coisas aconteçam na vida desse homem, porque era necessário trazer o Paulo de volta, era necessário colocar ele no patamar mais baixo, para ele se sentir pequeno e descobrir que existe um Deus grande. Então, quando você estiver passando por algum tipo de situação, não reclame, não ache que Deus te abandonou, não fique acreditando que Deus virou as costas para você. São processos, é necessário para que Deus cresça na sua vida e o nome dele seja glorificado. Amém? Ele para mim, Ananias, você não está entendendo, Ananias, pode ir, porque esse homem para mim é vaso escolhido, e ele verá o quanto deve padecer pelo meu nome. Não adianta ele tentar escapar, ele é meu, e esse homem é um homem, você vai ver o Paulo no decorrer do seu ministério, um homem feliz, realizado, um homem satisfeito, um homem que servir a Deus para ele era de imensa alegria. Ali naquele momento em que ele está cego, naquele momento que ele está sofrendo, naquele momento que ele está naquela solidão, ele não estava entendendo nada. Ananias não estava entendendo nada, mas Deus tinha o controle de tudo. Paulo estava respaldado pela igreja e pelos sacerdotes quando foi para Damasco, pelos representantes de Deus aqui na terra. Ananias não, Ananias estava respaldado pela fama do inimigo, por isso Ananias tinha medo. E agora, quando você faz algo apoiado numa ordem, vem, veja se essa ordem está alinhada com a vontade de Deus. Ah, pastor, mas o pastor mandou fazer isso, a irmã mandou fazer aquilo, mas isso é bíblico, irmão? Isso está alinhado com a vontade de Deus? Isso faz parte, isso é bíblico. Nunca faça nada porque a tradição assim determina. Como Deus vê isso? Nunca entre numa campanha que não seja verdadeiramente bíblica. Não vai nessa conversa que foi um sonho, uma revelação, algo individual, porque foi aí que surgiram as seitas. O anjo apareceu, e o Paulo lá na frente vai falar em Gálatas, fala assim: mesmo se um anjo aparecer pregando um outro evangelho, que seja maldito este. Então preste muita atenção, nós temos que observar. O Ananias, ele está ouvindo a voz de Deus, tá? Deus revela para Saulo o que iria acontecer, então as coisas começam a se encaixar. Então, um dia, o Ananias, ele precisou garantias de Jesus para seguir a ordem do mestre. Então nós precisamos muitas vezes consultar a palavra do Senhor para seguir a nossa caminhada, para continuar a nossa caminhada. Deus fala para Ananias, olha, do seu projeto, e ele fala: e eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Tiago já tinha morrido, Estevão já tinha morrido, pessoas já de Deus, homens, servos do Senhor, já tinham verdadeiramente rompido, com toda a ilusão de ter uma vida tranquila pregando o Evangelho. Não, havia perseguição. Então, o que eu queria nessa noite resumir para você é o seguinte: como foi e como tem sido a sua conversão? Como tem sido o seu contato, o seu alinhamento, a sua conversa com Deus, o seu relacionamento com Deus? Você tem dependido de homens para você ter uma vida com o Eterno? Você tem dependido da igreja para você manter uma vida de santidade, uma vida reta com Deus? Meu irmão, você precisa de Jesus, você precisa de Deus, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa ter uma verdadeira conversão íntima com Deus. E não ficar, porque segue o protocolo, segue aquilo que a doutrina estabelece, segue, muitas vezes a gente está deixando de seguir a palavra de Deus. E Deus nessa noite, Ele me incomoda em função exatamente disso. Nós temos muitas vezes que prestar atenção. Qual é o nosso chamado? Para onde nós estamos indo? Muitas vezes nós já levantamos a nossa mão, nós já entregamos a nossa vida a Cristo, mas nós continuamos numa vida de erro. Ou seja, nos convertemos publicamente, oficialmente, mas espiritualmente nós temos débito.
nós temos algumas pendências. Amém? Eu estou ouvindo um barulho, por favor, tira o brinquedo da criança, porque senão isso me desconcentra. Então, o que nós precisamos é ter uma vida reta diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida alinhada com o Eterno e saber que Deus está no controle de tudo. Amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Aonde foi a sua conversão? Ela aconteceu realmente? Ela está acontecendo? Aonde foi a última curva da sua estrada, do erro, do pecado, que Deus falou: para, chega, até aqui, não mais. Você vai se acabar, meu filho, você vai se acabar, minha filha. Cuidado com essa decisão que você está prestes a tomar, isso vai te autodestruir. Cuidado, mas eu tenho essa natureza, transforme essa natureza em dom. Pega esse lado difícil seu que Paulo tinha e converte isso em algo positivo que vai trazer benefício para o reino. Pare de ficar achando que você não tem conserto, que você não consegue, que você não tem jeito, que você tem uma natureza desse jeito, que você nasceu num lar disfuncional, que você tem problemas, que Deus não, Deus precisa de você desse jeito, só que Ele vai transformar isso em coisa boa. Muitas vezes aquela areia, aquele grão de areia que entra dentro de uma pérola, dentro de uma ostra, aquilo não é um mal, aquilo não é um problema, aquilo vai se tornar uma pérola. Existe uma resina que a ostra ela libera em volta daquele grão que chama nácar. E o nácar ele vai envolvendo aquele grão de areia, e com o passar do tempo aquilo que era um problema se torna uma bênção. Aquilo se torna algo muito valioso. Então talvez tem coisas na sua vida, meu irmão, que está te angustiando, está te entristecendo, está te jogando para baixo. Pega isso e transforma isso em coisa boa, coloca diante do Senhor. Aquela característica, aquela ação, aquele jeito de Paulo, aquela forma de lidar com as coisas, Deus pegou isso e jogou para o lado bom, para servi-lo. Pastor, eu sou impetuoso, pastor. Eu quando tenho que falar, eu falo mesmo. Então fale pregando o Evangelho. Use essa força, use essa autoridade para fazer a coisa certa. Use o dom que você tem, né? Use o dom que você tem, que muitas vezes é aplicado na coisa errada, para fazer as coisas que agradam a Deus. É a resposta na ponta da língua. Bom, você vai se dar muito bem com isso aqui, ó. Vamos perguntar de Jesus para você, você vai ter resposta na ponta da língua mesmo? Ô glória! Pastor, né? Eu canto, mas eu canto maravilhosamente. Você sabe o samba que eu canto, o pagode que eu canto, tal. Usa isso e canta para Jesus. Pastor, eu gosto de contar piada, e eu conto cada piada que arrepia. Meu irmão, está na hora de você começar a orar e sentir o arrepio do Espírito Santo. Você vai ver como Deus te usa. Tudo é porcaria, dá para transformar em coisa boa? Sim ou não? Amém. A porcaria que era o Saulo em relação ao cristianismo, o que Deus pegou? E ele verá, ele para mim é vaso escolhido. Mas como você vai escolher um cara desse para mim? Eu não escolheria. O Saulo, o currículo dele, deixa eu dar uma olhada no currículo dele aqui. Misericórdia, esse cara é ruim, esse cara tem um sangue ruim, esse cara é assassino de crente. Como que eu vou trazer um homem desse para a igreja? Ah, você realmente não consegue, mas Jesus traz. Jesus amansa ele, Jesus coloca ele no seu lugar. Saulo ele vai se converter, a conversão dele vai ser linda. Saulo, quando está ainda na casa de Ananias, Damasco, ele vai atrás dos discípulos. Eu quero saber quem são esses caras, eu quero ter uma conversa com eles, eu quero explicar a experiência que eu tive com eles, eu quero falar de Deus, o que a experiência que eu tive é maravilhosa, eu já quero começar a pregar. A hora que chegou perto dos discípulos, o discípulo, opa, é bem assim não, cara. Pega leve, porque agora você não está com essa bola toda mais não. O povo ainda tem medo de você, o povo ainda te conhece. O velho Saulo, o povo ainda não conhece Paulo. O povo conhecia o velho Djalma, o povo ainda não conhecia aquele que nasceu de novo. Então o povo tinha algum receio em algumas situações em relação àquele homem que eu era.
Mas o povo mal sabia que aquele homem, antes da última curva, para se acabar, para se autodestruir, Deus tinha mudado, Deus tinha transformado. Pega isso. Aí Saulo, ele fica todo feliz, porque agora eu vou pregar o evangelho, menos. E ele tenta falar em Damasco, teve que vazar. Aí ele vai para Jerusalém, teve que correr. Aí ele teve que não sei para onde, teve que ir embora. Aí teve uma hora que ele achou que não era para ele. Sabe para onde ele vai, para Tarso. Ele volta para a cidade dele. Você sabe quantos anos Saulo vai ficar na geladeira sem pregar o evangelho, sem ser o Saulo que se tornou, sem ser o Paulo de Tarso? 20 anos. 20 anos. Então Deus não está demorando na sua vida, é no tempo de Deus. Você vai conhecer esse homem agora, escrevendo carta, pregando, apanhando, sendo surrado, apedrejado, sendo preso, fazendo de tudo para Deus agora. Mas é 20 anos depois disso aqui. Tem um tempo, meu irmão. Tem um tempo na minha vida, tem um tempo na sua vida. Tem um tempo das coisas acontecer. Não comece a blasfemar hoje, porque as coisas ainda não estão acontecendo. Saulo, ele fica 3 anos e meio na Arábia. Só Deus sabe o que aconteceu lá, porque não é revelado. Mas segundo ele, ele diz que ele conheceu o terceiro céu. Eu não sei em que dimensão foi essa que esse homem entrou num processo de oração, de comunhão, de purgar tudo aquilo que ele viveu, para ele poder voltar. Mas eu só sei dizer que foi uma experiência maravilhosa. Paulo agora, nesses 20 anos, ele não vai fundar uma igreja, ele não vai criar nenhuma comunidade, ele está recluso, é um assunto dele e de Deus. Ele está sendo preparado, ele está aprendendo, ele está sendo preservado. Ele está sendo preservado, porque algo muito maior estava para acontecer através da ministração e da palavra que esse homem iria trazer. Quando ele dá o seu currículo lá na frente, quando ele fala que foi surrado de vara não sei quantas vezes, foi apedrejado não sei quantas vezes, foi preso não sei quantas vezes, meu irmão, ele já estava velho, ele já tinha feito muito pelo evangelho. Então, se as coisas muitas vezes estão demorando para acontecer na sua vida, não reclama. É no tempo de Deus. Deus está tratando de você. Ah, mas eu já conheço Jesus há 20 anos. Amém. Glória a Deus que você conhece. Mas as coisas não aconteceu. Ore a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que Paulo, ele não ficou quietinho lá, sentado, esperando a hora dele de ser chamado, mas ele ficou em oração. Ele ficou lendo, aprendendo sobre Jesus. Ele ficou buscando, Ele ficou buscando informações, ele ficou garimpando o que Cristo, qual era a proposta, qual era o plano de salvação aqui na terra, para o povo de Deus, através do tempo da graça e o tempo de Cristo. Ele não ficou quietinho, como você não está quietinho. Então Deus, ele não te levantou, meu irmão, para você não ser nada, para você não fazer nada, para você simplesmente ser um vaso de enfeite. Deus, ele te levantou porque tem um propósito muito maior. Pastor, mas eu perdi o ânimo, eu perdi a graça, eu perdi a força, hoje eu não tenho. Querido, não é você. Jesus Cristo é na sua vida. No momento certo ele te desperta. Mas não fique quietinho com as mãozinhas no joelho, esperando a bênção vir e as coisas acontecerem. Olha o Senhor. Senhor, o que tu queres de mim? Foi o que Paulo perguntou. Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho que perguntar isso quase todos os dias para o Senhor. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? O que o Senhor deseja? Qual é o caminho que eu devo seguir? O que eu devo fazer, Senhor, para te agradar? Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias, meu irmão. É muito cômodo a gente ficar parado, descansando, esperando as coisas acontecerem e a gente não mover. Você canta, você louva, você toca, você prega, você tem um chamado. Ah, pastor, mas o trabalho impede, o estudo impede. Meu irmão, se você for procurar motivo, tudo impede para servir a Deus. Tudo impede para servir o Eterno. Mas você sabe a gratidão que você tem, a dívida de gratidão que você tem para com Ele. E muitas vezes nós não estamos fazendo nada.
Saulo, ele vai perguntar, ainda Saulo vai perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Algum propósito o Senhor tem? Aí o Senhor começa a dar: você vai fazer isso, isso, isso. Depois, não pensa que você já vai sair fazendo a obra igual os discípulos que andaram comigo 3 anos e meio. Não, você vai ficar 20 anos na geladeira, meu irmão, para aprender. Primeiro, meu irmão, para aprender. Segundo, para aprender a esperar o tempo de Deus. Terceiro, para descer o pedestal que você construiu. E é esta a proposta de Cristo para as nossas vidas. Nós temos que aprender. E o que Deus quer da minha vida? Ele me chamou para quê? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O que o Senhor deseja, né, que eu faça, que eu aplique nos dias de hoje, nessa sociedade tão conturbada que nós estamos vivendo? O Senhor, Ele quer nessa noite, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer tratar da nossa vida, Ele quer tratar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos conteúdos. Mas a gente está disposto? A gente está disposto a se render? A gente está disposto a abrir mão de alguns conceitos nossos, de algumas convicções? A nossa verdadeira conversão, realmente ela aconteceu? Nós somos de fato convertidos? O que nós estamos fazendo aqui? Vamos passar por esse plano? Simplesmente passar e tchau. Será que foi para isso que Deus nos levantou? Será que foi para isso que o Senhor nos chamou? Será que foi para isso que Deus interrompeu a nossa jornada para o pecado antes da última curva de Damasco? Será que foi para isso? Se coloque em pé. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero que você se aproxime mais do Senhor dessa forma, pedindo a Ele graça, misericórdia e direção. Olha o que esse homem fez. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Segunda pergunta dele: o que queres que eu faça? Senhor, nessa noite Ele está aqui no nosso meio, através do Teu Santo Espírito, né? Então nós já sabemos quem é que está aqui. Agora pergunta para Ele: Senhor, qual é o meu chamado? O que queres que eu faça? Por que estou aqui? Qual é o meu chamado? Aonde o Senhor quer me levar? De que forma o Senhor quer me usar? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao meio do seu coração. Abaixa a tua cabeça.